A gente vai falar agora da eleição que acontece, ou deveria acontecer na próxima segunda-feira, a eleição indireta. Hoje, uma nova decisão da Justiça garantiu que a eleição indireta para governador e vice-governador Tampão de Alagoas seja realizada segunda-feira. A Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente está acompanhando o desenrolar dessa novela, né, Bia? Já há um bom tempo. Depois de tanto vai e vem, essa semana teve decisão favorável à suspensão da eleição, agora essa suspensão foi suspensa e agora quais são os próximos capítulos, Bia? O próximo capítulo deve ser a própria eleição, né, Edson? A eleição indireta para governador Tampão e vice-governador Tampão, que deve, sim, ocorrer na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, às 10 horas da manhã, conforme previsto. Isso porque o desembargador José Carlos Malta Marques, que é o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, ele derrubou a ação impetrada pelo PSB que pedia a suspensão das eleições indiretas. Vocês lembram que na quarta-feira o PSB, Partido Socialista Brasileiro, entrou com uma ação anulatória pedindo para que a eleição tampão fosse suspensa. A Justiça acatou esse pedido. Na quinta-feira a notícia foi de que não teria mais eleição. Aliás, na própria quarta-feira a Justiça acatou o pedido e ficou aí o suspense no ar. Ontem os deputados disseram que haveria sim eleição, mas entendemos que isso dependia de uma nova decisão. A Justiça precisaria autorizar que ela acontecesse. E foi isso que houve hoje com a ação do desembargador José Carlos Malta Marques, que derrubou a liminar que suspendia a eleição. Ou seja, vai ter eleição. Até a próxima segunda-feira é o que se espera. E na decisão, o desembargador, ele alegou vários pontos, né? Ele rebateu os pontos questionados pelo PSB. Por exemplo, o PSB dizia que a lei eleitoral estadual de Alagoas, ela era inconstitucional, né? Tinha pontos que feriam a própria lei eleitoral brasileira. E aí o desembargador diz que não. Por exemplo, Edson, uma coisa que foi esclarecida pela decisão do desembargador, a questão do voto aberto. O PSB questionou isso, dizendo que os deputados poderiam se sentir pressionados, né, se fossem votar abertamente, que poderia comprometer o resultado da eleição tampão. Mas veio o desembargador e disse que não, que cabe ao cidadão ter o voto secreto, né, por várias questões, mas que o deputado, por exercer uma função pública, de interesse público e por representar a população, ele tem que prestar conta dos seus atos, ele tem que sim dizer em quem ele votou. Então foi um ponto levantado pelo desembargador, né, na decisão, e também ele diz que a lei estadual eleitoral, né, que define regras para uma eleição indireta, como a que vai acontecer segunda-feira, ela não vai contra a legislação nacional, a lei nacional, que existe sim a abertura aí dos estados para elaborarem as suas próprias regras, nesse caso da eleição indireta. Então, entre outros pontos comentados pelo desembargador, vai ter sim eleição na próxima segunda-feira e os alagoanos devem conhecer os seus governadores, pelo menos que vão ficar nesse cargo até o fim do ano. Volto com você. Perfeito, Bia. Vamos ficar acompanhando. O fato é que daqui para segunda ainda tem o final de semana no meio e a gente sabe que nesses processos judiciais aí muita coisa pode acontecer. Por exemplo, a gente acabou de receber a informação que o partido PSB diz que vai recorrer agora ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília. Se isso vai acontecer a tempo da eleição de segunda-feira, só o tempo dirá. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade. A novela continua. Vamos ver no que vai dar.